Um fato histórico perdido nos labirintos da memória, que vem à tona no videodocumentário A Revolta do Sal. E para contar essa história, estamos com Doni Bueno e Guto Peloja, os realizadores do documentário. Tudo bom para vocês? Tudo jóia. Tudo bem. E aí, então, essa semana que comemoramos o aniversário de Jacareí, vamos estar aqui no programa Contraplano passando o documentário A Revolta do Sal, que trata de um episódio histórico que não é conhecido pela grande maioria, que vocês fizeram um belo trabalho aí também de recuperar um pouco essa memória, que foi a história da Revolta do Sal, do Bartolomeu Fernandes de Faria. Que história que é essa? Bartolomeu Fernandes de Faria, morador de Jacareí, dono da Fazenda Angola, a antiga Vila Jacareí, era proprietário de uma terra muito grande, uma extensão muito grande de terra, né? Que, na verdade, pelo fato de não ter documentos registrados, não se sabe o certo onde que teria essas terras. Mas nós descobrimos que Jacareí tem a Angola de cima, a Angola de baixo, a Angola do meio, que é uma extensão de terra desde aqui em Jacareí, a Nilo Máximo, até Santa Branca, o bairro do Campo Grande. Nos nossos documentários descobrimos que a Igreja do Remédio, que é próximo à Dutra, é uma igreja construída nas terras de Bartolomeu. Bartolomeu, um homem muito rico, deduzimos que criava gado, e ficou revoltado por Santos estar cobrando um absurdo ao preço do sal. É uma coisa muito interessante poder falar que o sal, na época, era valioso. Dizem a história que o sal chegou, 1 quilo de ouro a custar 1 quilo de sal. Né? O sal, por volta de 1700, com o início de 1710, então, por aí. Em 1710, Bartolomeu já estava com 70 anos de idade, morava em Jacareí, pegou a sua tropa, foi até Santos, não com ato assim, de violência. Ele foi buscar o sal a um preço justo. Os comerciantes de Santos tinham, por ordem da coroa portuguesa, a vender uma arroba de sal a R$ 1.260. Eles chegavam a vender a 20 mil a 40 mil reais a arroba do sal. Então, a primeira revolta nativista constatada na história é de um morador de Jacareí, Bartolomeu Fernandes Faria. Ele foi a Santos, ele foi acompanhado de negros, índios, pistoleiros, mas chegando lá ele pagou pelo sal, né? Pagou pelo sal o preço justo. Ele não é um saqueador, ele não roubou. O que relata dele derrubar a ponte que ligava Santos, né, à serra, é porque ele estava fugindo. Ele derrubou a ponte para as pessoas não o seguirem. Né? De lá ele se evadiu para a região do Vale do Paraíba, distribuiu o sal na região e a consequência disso mais tarde é que ele foi perseguido até ser preso e morto. Né? Teve um processo muito grande. Bartolomeu foi para Itanhaém, se refugiou, né? E não tem-se muito documentário sobre isso. Acreditamos que, pelo fato de ser o primeiro pessoa a brigar contra a coroa de Portugal, as pessoas não queriam fazer dele um herói. Porque a revolta de Bartolomeu, em 1710, é antes da Inconfidência Mineira. Né? Acreditamos que o trabalho de Bartolomeu era usar o sal aqui para conservar a sua carne e vender para os bandeirantes de ouro de Minas. Que aqui era uma rota onde os bandeirantes passavam para poder buscar o ouro em Minas Gerais, as pedras preciosas. Né? E, Doni, como foi levantar esses dados para fazer a pesquisa desse documentário? Quer dizer, não tem tanto, essas informações são muito dispersas, né? Nós temos aqui em Jacareí uma travessa da rua Siqueira Campos, em sentido, para quem mora em Jacareí, lembra-se muito bem do antigo Campo de Ouvira. Aquela rua que atravessa ali, aquela rua é chamada Bandeirantes Bartolomeu Fernandes Faria. Em 1952, o prefeito Luiz Araújo Máximo, ele incluiu a muralha de Bartolomeu no brasão de Jacareí. E como 2010 completava o aniversário de 3 séculos, né, do ato da Revolta do Sal, foi na onde o Guto Peloja, na verdade, que é o companheiro de trabalho da gente, que me procurou, conversando sobre, Doni, 300 anos da Revolta do Sal, vamos começar a trabalhar essa proposta? E eu e Guto já trabalhamos há quase 10 anos, né, com a Companhia Atos Humanos. Daí nós discutimos, sentamos e conseguimos aprovar o projeto na Definitiva Cultura e resultou nesse DVD, que é um DVD que onde as pessoas podem copiar, podem distribuir, porque o interesse desse trabalho é trazer à tona essa história que não está, pelo menos que nós constatamos, no currículo escolar. Guto, o seu contato com essa história do Bartolomeu vem de onde? Desde quando você se interessou por esse episódio?
Eu acho que é por ser um fato histórico da cidade, né, eu conversei com o dono e falei, dono, vamos preparar um trabalho sobre isso, para a gente poder contar essa história. Né, porque aqui na cidade também pouca gente conhece a história do Bartolomeu. Eu falei, vamos pesquisar, vamos juntar todo mundo, vamos ver o que a gente consegue levantar para a gente montar esse trabalho. E o documentário ele tem uma... Na linguagem que vocês utilizaram tem o teatro também, né? Como é que vocês chegaram a essa definição para montar o documentário, optar por essa mescla entre depoimento, teatro? Na verdade foi acontecendo ao mesmo tempo. Né? Nós fomos montando, primeiro fizemos a pesquisa com o pessoal, né, durante um tempo, depois teve o estudo do texto, né, que eu e o Doni escrevemos, e depois os ensaios, e acontecendo os ensaios, né, fomos levantando já as pessoas que podiam ser entrevistadas, né, e enquanto a peça estava sendo apresentada, né, as pessoas, a gente foi juntando as imagens para no final, né, filmar a peça que foi filmada na Sala Mário Lago, para poder juntar no DVD. Esse DVD foi distribuído nas escolas, como é que foi esse trabalho de divulgação? A gente tem 500 DVDs, né, Doni? Que nós... São 500 cópias de DVD, e dessas 500 cópias foram distribuídas a políticos, né? Tem uma cota sendo distribuída para fora da cidade, através do nosso diretor de cultura, Alberto Capucci. Foi distribuída a populares, foi entregue à rádio local para poder fazer um sorteio com ouvintes. Foram dados em mãos num coquetel de inauguração desse DVD para várias pessoas que estiveram lá apreciando o trabalho. O DVD, como ele é feito pela Área de Incentivo à Cultura, o propósito dele é que ele seja distribuído, copiado. Todas as pessoas que participaram do DVD participaram espontaneamente, né? Foi um trabalho feito voluntário. Os atores, lógico que o dinheiro da lei é um dinheiro de produção, mas na maioria esse trabalho foi construído com esse apoio desse povo todo, né? Nós gostaríamos até de agradecer a todos que participaram desse documentário, porque sem eles a gente não conseguiria fazer esse trabalho. E que o DVD chega até Santos, né? Para que haja um fomento, né, maior na... Porque esse episódio, ele é um episódio nacional, né? Essa Revolta do Sal, em 1710, nesse período, não era só aqui no Vale que a coroa estava segurando, né? Não, esse sal estava todo armazenado lá em Santos. Atrapalhava, né? todo mundo, né? Porque o sal chegava, daí eles prendiam o sal lá, diziam que não tinha, o sal estava lá estocado, só para ir aumentando o preço. E aumentando o preço. Imagina, lá chegava com preço, a hora que chegava para cá, né, serra acima, estava exorbitante. E aí o Bartolomeu aqui de Jacareí, ele se indignou com isso e teve essa reação de ir buscar o sal. E pagar o preço justo e distribuir pelo preço justo. Ele chegou de assalto lá, chegou e... chegou de uma vez. Imagina a dificuldade dele, né, de descer com tanta gente, né, essa serra, pelos caminhos, para chegar até Santos, né, e chegar lá, né, tomar os armazéns e depois subir com todo mundo de novo, né, com as mulas, e deve ter demorado, né. Hoje em dia, vamos para Santos é pegar uma estrada, né? Mas com mula, uma atrás da outra, e voltar carregado de sal, podemos imaginar quantos dias, né? Quantas semanas ou meses que durou essa aventura de Bartolomeu, né? E uma aventura não de um bandido, de um saqueador, mas sim de um proprietário de terras brasileiro indignado com a postura dos comerciantes de Santos, né? No qual provocou a ira desses tenentes, dessa guarda de Santos, que provocou na sua caça. Bartolomeu foi caçado durante quase 10 anos. Até a sua morte. Até a sua morte. Ele foi preso em Itanhaém, levado à Bahia, Salvador, e morreu antes de ser julgado. Bartolomeu não foi julgado, não se explicou. Ele morreu de bexiga, né, que é a varíola, que era a doença que as pessoas obtinham por falta de se alimentar com sal. Que ironia, né? Que ironia. Existia até um ditado na época, né? O povo está comendo sem sal. Por causa desse atitude de pôr o preço do sal uma coisa exorbitante, né? Claro que os comerciantes de Santos faziam aquilo porque eles detinham o sal para os seus comparsas. E tinha pouco sal, eles punham o preço que eles bem entendiam. Nos nossos estudos, Bartolomeu, ele já tinha havido em São Paulo, antes da fundação de Jacareí, protestado.
junto com outros fazendeiros, contra a coroa portuguesa em relação dessas atitudes dessas pessoas que tinham esse poder de comercializar no Brasil. Não se sabe exatamente quando Bartolomeu veio para Jacareí, não se sabe exatamente onde que é as terras dele. Nós gostaríamos que através desse DVD houvesse assim mais pessoas que pudéssemos fazer um trabalho de arqueologia, achar essa fortaleza, né? Firmar-se onde que estão. Fortaleza essa que, como você disse, está no brasão da cidade de Jacareí. Está no brasão da cidade de Jacareí. Nós acreditamos que um homem que tem 200 escravos, negros e índios, uma coisa estranha, como é que o cara põe arma na mão de negros e arma na mão de índio naquela época? No mínimo era um cara gente boa, né? O pessoal gostava dele, como é que ele ia com 200 soldados? E 200 soldados, vamos tentar calcular qual era o número da população de Jacareí na época. Acho que ele tinha a metade do pessoal morando com ele. Jacareí, quantos habitantes teria numa vila de Jacareí? Ele tinha uma fazenda muito grande. E isso deve ter alguma coisa. Tem que ter algum muro, tem que ter alguma pedra, deve ter alguma casa de taipa, tem que ter alguma coisa. E que nós acreditamos que está nesse caminho de Guararema a Santa Branca, né? Que é essa região, pela Igreja do Remédio, pelo fato de, nas entrevistas com historiadores, entrevistamos o Arqui Ramos, que é de Santa Branca, na época secretário de Cultura, ele faz um levantamento lá, nós sabemos que Santa Branca nasce nas terras de Jacareí, né? E bem depois do fato da Revolta do Sal. Claro que como Bartolomeu teve que sair fugido, a sua terra acho que ficou a Deus dará. Porque não se constata também na história descendentes dele. Filhos, a família de Bartolomeu, não se constata, não se acha que tem herdeiros, né? Então acredita-se que essas terras foram divididas, foram ocupadas, né? Que era uma coisa assim, muito comum na época, a grilhagem de terra. Mas existe o nome, bairro da Angola. De cima, Angola do meio, Angola do baixo. E juntando os 3 bairros, é muita terra. Sem contar que lá no bairro do Remédios, onde está essa igreja, não tem nome de Angola. E cita a história que aquelas terras faziam parte das terras de Bartolomeu. Então esse homem era um homem muito rico e muito poderoso. Muito poderoso. Um fato que vocês estavam falando aqui nos bastidores do programa, é que ele chega a Santos e ele não entra em conflito armado, né, em Santos, quando ele vai em busca do sal. Mas quando ele volta para cá, quer dizer, ele foi vítima de uma perseguição, e a gente tem registro, a gente lê, pesquisando sobre o tema, que enviaram tropas para prendê-lo aqui em Jacareí, e essas tropas eram rechaçadas a bala pelos homens do Bartolomeu, e essa caçada foi... Assim, ele enfrentou a coroa portuguesa, né? E imagina, se o sal era tão caro, imagina como é que ele vai, pega o sal, ouro, né? A preço de ouro, vai distribuir o sal para o pessoal daqui de cima. A coroa ficou muito brava, né? Lógico que veio atrás dele. Eu acho que também é um afronto, né? Considerado na história uma das primeiras revoltas, né? Na revista, né? A coroa de Portugal também não poderia aceitar, porque senão ia estimular outras regiões. Como após isso veio outras revoltas, a revolta na Bahia, várias revoltas do Tamoios, várias revoltas né, da cachaça, onde o Brasil realmente começou a se manifestar e querer ter uma independência, até chegar à Inconfidência Mineira, né? Então Bartolomeu é citado na história como um dos primeiros homens a enfrentar a coroa. Inclusive não se encontra muito registro sobre isso, porque o registro que tem, infelizmente, é que ele era um homem muito rude. Vão falar que ele roubava índio, vão falar que ele matava, mas isso, no nosso ponto de vista, não é interessante nesse momento. Nosso interesse desse trabalho é que o jacarense tem orgulho de saber que de Jacareí tem sim um fato tão importante na história do Brasil. E pelo fato, acho que de não ter assim muito registro, né, muita coisa também foi aumentada, né, muita coisa foi... a história oral, a cultura oral começa a... Então acho que isso tomou um vulto maior, né, em cima do Bartolomeu, né, tanto quando ele chegou, acho que em Itanhaém, daí não é só a coroa que estava com raiva dele, né, tinha mais gente com raiva dele, né, porque alguns crimes foram atribuídos a ele também, né, coisa que ele não fez também, então quando chegou tinha um vulto, né, muito maior, né, em cima dele, até quando ele ser preso e levado à Bahia, para morrer. A falecer. Exatamente. Bom, essa história você vai acompanhar agora com o vídeo documentário A Revolta do Sal, aqui no programa Contraplano, o espaço do audiovisual na TV Câmara Jacareí.
Agora vamos começar a contar a história real entre Jacareí e Portugal. É a Revolta do Sal. Eita, nós aqui de novo, é companhia, atos humanos, e estamos aqui chegando, é companhia, atos humanos, pra contar uma história real de Jacareí e Portugal, pra contar uma história real de Jacareí e Portugal. Vamos contar a história de Bartolomeu Faria. Foi no século XVIII do Brasil colonial, com a revolta do sal, com a revolta do sal. E combateu o império, produto essencial, essa riqueza importante que chegava pelo litoral. Vinha do além-mar, vinha de Portugal, essa riqueza importante que era o sal, o sal, o sal, o sal, o sal. Que alimentava o povo e conservava a carne animal. Era estocada em Santos, na sua colônia real. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. Nossa história real de Jacareí e Portugal. Nossa história real de Jacareí e Portugal. Você sabia que o sal era de extrema importância na época do Brasil colonial? E a palavra salário vem do sal. E isso aconteceu lá para trás, na época em que soldados romanos recebiam parte do seu pagamento em sal. Apesar de o Brasil ter este enorme litoral, a coroa portuguesa não permitia que se extraísse sal aqui de nossas terras. E dá para acreditar que 1 quilo de sal custava 1 quilo de ouro? E que todo o sal ficava armazenado na cidade de Santos. O sal está presente na história de toda a civilização, muito antes da história de Cristo. Tem relatos de povos que guerreavam pelo domínio da comercialização do sal. Na capitania, os comerciantes que detinham o monopólio do produto faziam o que bem entendiam com a mercadoria. O saleiro, produto de mesa, era de prata e ficava diante dos nobres para mostrar o seu poder de riqueza. O sal era um produto usado como moeda, rituais religiosos e extremamente necessário para a sobrevivência da raça humana. Após várias manifestações contra a coroa portuguesa, chega um momento que a situação se torna insuportável. E é no século XVIII que Jacareí entra na história. Jacareí entra na história. Bartolomeu Fernandes Faria protagoniza o maior feito na história do Brasil. A Revolta do Sal. Companhia dos Humanos, que abram as cortinas! Caravelas alto mar. Caravelas, caravelas, caravelas alto mar. Paranal saindo do porto de Portugal, tendo como rumo certo a colônia imperial. Tendo como rumo certo a colônia imperial. Trazendo ao Porto de Santos um produto essencial, que
que era o carregamento de sal, de sal, de sal, que era o carregamento de sal, de sal, de sal. Caravelas, 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 alto mar, várias naus saindo do porto de Portugal, tendo como um certo a coroa imperial, tendo como um certo a coroa imperial. Na capitania, o comércio era feito a partir do Porto e Vila de Santos. Contudo, artifícios para aumentar o preço do produto tinham sido instaurados. Uma delas consistia em distribuir o sal em menores quantidades do que as habitualmente consumidas. E outras eram estocar tudo em armazéns, forçando o aumento do preço. Chega hoje mais um carregamento de sal. E chega em boa hora, meu senhor. Os chefes de província estão desesperados. A falta de sal está atrapalhando a vida do povo nas cidades e nas fazendas. Não me aborreça. Assim que chegar o navio, descarregue o sal nos armazéns. Meu senhor, está cheio de senhores da fazenda aí na Vila de Santos, pronto para negociar a mercadoria. Ah, fique quieto. O sal é meu, eu vendo para quem eu quero e ao preço que eu achar melhor. Estoquem, estoquem, estoquem todo o sal, pois quem manda na colônia é o rei de Portugal. Estoquem, estoquem, estoquem todo o sal, pois quem manda na colônia é o rei de Portugal.
Muito bem, agora é só aumentar o preço. Fica muito bem. Muito bom vê-lo, meu senhor. Bom vê-los, meus senhores. Estamos aqui para comprar alguns alqueires de sol. Sinto informar, mas devido à escassez do produto, nós resolvemos taxar o alqueire do sal a 40 mil réis. Mas isso é um despropósito. O valor estipulado pela coroa é de R$1.280. Reclame para quem vocês quiserem. Esse é o meu preço. Surdo, é um roubo! Um roubo! Bartolomeu Fernandes Faria, morador da vila de Jacareí, proprietário de várias terras e diversos escravos, negros e índios, juntou uma grande turma montada por índios e capangas e de assalto tomou a cidade de Santos. Chegando lá, pegaram todo o sal que puderam, porém, pagando o preço justo estipulado pela coroa e exigindo que se recolhesse parte dos impostos. Senhor Bartolomeu! Senhor Bartolomeu! Oh, Deus! Senhor Bartolomeu! Diga por que me aborrece! Senhor Bartolomeu, o sal que tínhamos guardado para salgar a carne caminha para o fim. Se não comprarmos por esses dias, não teremos mais como salgar. Não me aborreça! Já mandei uma tropa descer e subir a serra e abastecer os depósitos. Não é bem assim, senhor Bartolomeu. Chegou a nossa tropa. E o que aconteceu? Cadê mercadoria? Senhor Bartolomeu, os nossos emissários trouxeram uma notícia que vai deixar o senhor muito zangado. Não fique contra Lelé. Me diga o que está acontecendo. Senhor, os comerciantes do porto da Vila de Santos decidiram taxar o alqueire do sal a 40 mil réis. O quê? O que você está falando é um despropósito, uma barbaridade? Esses crápulas estão aumentando o preço do sal a toda semana? O preço estipulado pela coroa é de 1.280 réis por alqueire. Sim, senhor, e o que faremos? Reúna uma tropa armada. Quer os melhores atiradores? Prepare uma tropa. Vamos trazer o sal para nós e para nossos vizinhos. Sim, senhor. Depressa, homem. Sim, Vá. sim, sim. No tempo colonial, Bartolomeu desceu ao litoral. No tempo colonial, Bartolomeu desceu ao litoral para buscar um produto essencial, tanto para o ser humano como para o animal, tanto para o ser humano como para o animal. Quando lá chegou em Santos, com mais de 200 homens, seguiram para o galpão para comprar o sal, no preço que Bartolomeu achava justo e real. É sal, é sal, é sal, era revoltado sal. É
sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. Bartolomeu Faria dessa revolta foi leal, pagando o preço justo do produto essencial. Bartolomeu Faria fez a revolta do sal, com seus homens no litoral, em 1710, no tempo colonial. Em 1710, no tempo colonial. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. Respeitem a população, tropa. Nosso objetivo é pegar o que é nosso por direito. Tragam aqui o responsável pela estocagem do sal. Quem é o senhor? E por que chega em nossa cidade fortemente armado, comportando-se como um bandoleiro? Sou Bartolomeu Fernandes de Faria, proprietário da fazenda de Angola, na vila de Jacareí. Venho em missão de paz, representando os povos de Serra Acima. Pois não estou entendendo o que fizemos nós para sermos dominados por esses mestiços e negros fortemente armados. Estamos aqui para transportar os alqueires de sal que acharmos necessário. Pois não teremos problemas. É só acertarmos a quantia e somarmos os valores. E de quanto estamos falando pelo preço do alqueire? Senhor Bartolomeu, estamos vivendo em tempos difíceis. O sal está em escassez. Assim nós, humildes contratadores, nada podemos fazer a não ser taxar o alqueire deste indispensável produto a 40 mil réis. De fato, estamos vivendo tempos difíceis, senhor. Nós que vivemos serra acima, estamos sem sal para conservar nossos alimentos, atrapalhando nosso comércio de carne com outras províncias. Já estamos praticamente comendo sem sal. Pois não veremos problemas? Chegou uma boa remessa de sal por esses dias mesmo. O senhor não ficará sem o produto. Como pode ver, sou senhor de idade. Moro na vila de Jacareí e muito servi a capitania de Itanhaém. Sou bem informado e sei que o preço estipulado pela coroa taxa o alqueire de sal a 1.280 réis. Agora tem o senhor e sua corja de amigos corruptos o descaro de nos querer provocar verdadeiro roubo. Nem o senhor e nem ninguém pode falar assim comigo. Tropa, renda a guarnição. E o senhor providencia a presença do fiel da coroa real, recebedor para que recolha 400 réis de que tem direito por alqueire para subsídio da infantaria. Fique bem claro que não estamos saqueando os armazéns. Estamos pagando o preço justo. 1.280 réis, mais os impostos devidamente. Vamos, carreguem o... Chega, chega, chega de corrupção. Foi um grito valente que deu Bartolomeu em favor de nossa gente. O sal que estava escondido agora vai ser dividido. Entregue também ao povo, não somente aos amigos. Entregue também ao povo e não somente aos amigos. Vamos embora, tropa. Fique bem claro que não molestamos nenhum morador. Não saqueamos a cidade, apenas estamos levando o sal que foi pago de acordo com as exigências da coroa de Portugal. Vamos embora! Na vila de Jacareí, na fazenda da Angola. Na vila de Jacareí, na fazenda da Angola, morava um fazendeiro, queria mudar a nossa história. Morava um fazendeiro,
Bartolomeu Farias, Pedros e índios bem armados partiram pra Vila de Santos, defenderam os injustiçados. Partiram pra Vila de Santos, defenderam os injustiçados. Tomando a mercadoria necessária, o bando seguiu serra acima, destruindo a ponte que ligava a ilha de São Vicente ao continente, impedindo que assim os guardas pudessem ir atrás dele. Embora medidas contra o potentado senhor do campo fossem pedidas às autoridades, esta nada o fez. Soldados! Seus inúteis! Soldados! Venham! Homens! Prenderam aquele crápula! Não, senhor! Não, senhor! Ele e seu bando destruíram a ponte de São Jorge, impossibilitando a nossa passagem. Meu Deus! Prendam aquele velho abusado! Senhor? Mas já há rumores na cidade que ele é um homem digno, que não maltratou ninguém, apenas fez justiça com as próprias mãos. Só me faltava essa! Sou humilhado e o dito cujo vira herói? O que o senhor quer que façamos? Deixa que eu vou achar uma solução. Sai da minha frente! Sai da minha frente! Mas, senhor! Pera! Sim. Senhor Bartolomeu! Senhor Bartolomeu! Diga o que está acontecendo. Precisamos sair em retirada. Tem uma grande guarnição em nosso encalço. Está certo. É o melhor a fazer. Sim, sim. Uma carta foi enviada no dia 2 de novembro pelo juiz Antônio Cunha Souto Maior, contando as atitudes de Bartolomeu. A atitude de Bartolomeu, além de representar uma grande afronta à coroa portuguesa, atrapalhava os interesses dos comerciantes instalados aqui na capitania. E foram essas as razões que levaram Dom João V a publicar e enviar uma carta régia no dia 28 de abril de 1711, ordenando a detenção de Bartolomeu Fernandes. Entretanto, este, que já havia tido tempo de evadir-se de suas terras, fortificando a sua fazenda, que era defendida de maneira eficaz por seus homens. Passado aproximadamente 10 anos, o governador militar Antônio Queiroga conseguiu capturar Bartolomeu, interpelando-o na vila de Conceição de Itanhaém. Porém, foi necessário empregar um forte contingente armado para se lograr êxito na captura. E aos 80 anos de idade, Bartolomeu foi levado a Ferros para Santos, de onde seguiu para Salvador para ser julgado. Fato que não chegou a ocorrer, pois morreu de varíola antes de cumprir a pena.
Bartolomeu saiu fugido. Buscou refúgio em Iguape. Acusado de vários crimes, continuou refugiado. Foi em 1720, em Conceição de Itanhaém, aos 80 anos de idade, já pobre e doente, foi preso e dominado, levado para a Bahia e morreu sem nunca ser escutado. 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 A edição dessa semana do programa Contraplano, um especial aniversário de Jacareí, traz até você o documentário A Revolta do Sal. E aqui no estúdio estamos com o Doni Bueno e o Guto Peloja, que são os realizadores desse documentário. Bom, a gente viu o documentário e não tem como falar do trabalho também do grupo teatral Atos Humanos, né? Como foi o envolvimento do grupo na produção do vídeo? Bom, a Companhia Atos Humanos, nós já desenvolvemos trabalhos para a rua, né? Teatro de bonecos para a rua. Então, para a filmagem desse trabalho, todo mundo teve que pesquisar um pouquinho também junto para saber, né, do que se tratava. Nós preparamos primeiro os bonecos, né, porque assim, surge o texto primeiro. A partir do momento que surge o texto, a gente sabe qual personagem que a gente vai criar, né? Por isso que tem a parte que a história é contada e a parte que acontece dentro da empanada, com os bonecos passando, né? Então cada ator, cada músico, né, cada pessoa que participou do trabalho tinha que saber um pouquinho da história. Quantos anos já existe a Atos Humanos? A Companhia Atos Humanos tem 10 anos, de trabalho. Aqui em Jacareí? Aqui em Jacareí, de pesquisa de teatro, né? De teatro de rua e teatro de bonecos, assim, especificamente. Que é uma paixão particular minha, né? Que eu estou sempre incentivando o pessoal a estudar o teatro de bonecos, embora o pessoal não goste muito, porque o ator fica por trás do boneco, né? O pessoal gosta mais de estar na frente, né? De ocupar o espaço cênico.
mas eu acho o teatro de bonecos bastante interessante. Então, como o espetáculo era para a rua, então nós nos utilizamos dessa linguagem. Até para as crianças também, né, para poder atrair, para a criançada também conhecer um pouco da história da Revolta do Sal. Então, entre também todo o ensaio do grupo do teatro, a produção do figurino e a gravação do DVD, quanto tempo levou esse processo? O processo da Revolta do Sal, essa produção, era praticamente 12 meses. Né? A Revolta do Sal, ela foi aprovada na Lei de Incentivo à Cultura em 2010, para poder captar em 2011. Mas nós tivemos muita dificuldade na época dessa captação, que é o incentivo fiscal, que é o ISS e o IPTU. Em 2012, nós conseguimos uma parcela dessa captação. E com esse orçamento reduzido, nós começamos o processo de construção do espetáculo. Mas como a gente, quando manda-se um projeto, a gente já tem uma pré-produção, então nós já tínhamos um texto pré-definido, nós já tínhamos a questão letra musical pré-definida, que nós não podemos esquecer assim, que essa produção ela tem junto o grande diretor musical, que é Paulo Timbé, né, que é um pesquisador da música folclórica, e ele constrói instrumentos. E Mael Souza, o violonista, um menino muito aplicado nas cordas de violão. Então o processo acabou sendo até tanto rápido para a gente poder construir o espetáculo. Só que a produção do projeto Revolta do Sal não é resumida só no espetáculo, para poder fazer e apresentar a escola. Nossa ansiedade era realmente registrar o documento, ter esse DVD e a linguagem popular, né? Que a Companhia Atos Humanos, ela, desde 2004, nós construímos a lenda Benedito é a Cobra Norato, fizemos mais de 120 apresentações de Jacareí, depois fizemos Furdúncio na Roça, quase 100 apresentações de Jacareí. Nós criamos a questão da cultura popular no nosso trabalho. Daí nós resolvemos criar um desfile de cavalinho que seria assim, a representação do Bartolomeu chegando em Jacareí com o sal. Daí nós demos uma oficina para populares aprender a construir esses cavalinhos. Essa oficina durou 3 meses. Foram-se construídos esses cavalinhos. Tivemos uma dificuldade no ano da eleição municipal, que nós não podíamos sair na rua com material gráfico do nosso trabalho. Daí nós tivemos que esperar passar as eleições para poder começar a startar o trabalho na rua, né? Porque o nosso interesse primeiro era fazer esse desfile de chegada de Bartolomeu dia 7 de setembro, na Avenida. E estaria no DVD esse desfile passando na Avenida, no desfile de 7 de setembro. Daí nós saímos do nosso barracão, que é lá no Jardim Jacinto, e viemos até o centro, com todo esse trajeto, Jardim Flórida, a ponte Nossa Senhora do Rosário, né, a Major Acácio Ferreira, passamos aqui do lado da prefeitura, o fórum, passamos em frente ao museu, todo esse trajeto Praça do Rosário, cantando e tocando e trazendo um panfleto, distribuindo para os populares conhecerem a história de Bartolomeu. Um projeto de 10 meses, com algumas coisas pré-produzidas, que é muito gratificante, né? Até que não foi muito tempo de trabalho. Na verdade, a pesquisa começa antes da gente mandar o projeto, né? Para a lei, pré-produção. Né? É pré-produção. Então, nós ficamos assim uns 2 anos antes, né? Até, conseguimos, né? Realizar. Tanto que o projeto era para ser 30 apresentações, né? Seriam 30. Seriam 30 apresentações e nós tivemos que reduzir para 6 apresentações só. Existe alguma perspectiva de alguma nova apresentação do espetáculo? Existe uma última para fazer, né, que é para cumprir o compromisso que nós temos com a Lei de Incentivo à Cultura, que está sendo agendada na Secretaria de Educação, na qual será a distribuição dos DVD para as escolas. Nós vamos distribuir o DVD para a educação, distribuir para os diretores de escolas, incentivarem a discussão da Revolta do Sal entre os alunos e também deixar alguns exemplares na Biblioteca Municipal para populares que não tiveram acesso ao vídeo, poder retirar o vídeo, assistir, copiar, quantas cópias quiser fazer, distribuir essas cópias e multiplicar, né, esse trabalho que a gente conseguiu fazer. Foram um total de 500 cópias,
Mas da nossa parte, nós vamos colocar esse programa na internet também, com o documentário, para quem quiser. Para a gente é uma oportunidade maravilhosa. Agradecemos. Né, de difundir a história. Agradecemos. Bartolomeu. E porque vocês têm alguma hipótese, já que vocês se dedicaram e se debruçaram para fazer a pesquisa, por que esse episódio ficou, posso até ser exagerado, mas ficou um pouco relegado, assim, na história de Jacareí, na história do Brasil, por que não? A questão de atitude, né? Atitude de pessoas que estão na direção. Porque se o prefeito Luiz Araújo Máximo fez a lei para entrar no brasão, né? Se você entrar na Wikipédia e colocar a Revolta do Sal, você vai achar que tem lá a Revolta do Sal. Daí eu acho que deve ter até alguns professores de histórias que devem fazer esse trabalho. É nós que não tivemos esse conhecimento. Porque o nosso diretor musical, Paulo Timbé, ele é professor de história. Na sala de aula dele, ele passou essas informações. Entendeu? Agora, não é uma coisa assim que veio da secretaria para, né, na verdade, o calendário, né, o currículo escolar, quem faz é o governo do estado, né? É o governo do estado que chega e fala assim, vai ter que ensinar isso, ensinar aquilo, para ter prova disso e prova daquilo. E são educadores com espontaneidade que falam um pouco mais de alguma coisa. Talvez seja por isso que ficou esquecido. Mas agora, com essa provocação assim, eu acho que vai ficar difícil. Vamos ver se o pessoal, né, vai querer fazer um trabalho, né, de pesquisa, de arqueologia, para ver se acha Fortaleza. Cultura popular, né? Cultura popular. Não só esse episódio, mas outros elementos da cultura aqui da cidade, né? Sim, nós trabalhamos. É um campo de disputa da cultura popular, da cultura oral, com a chamada história oficial, né? Existe uma tensão nesse... Existe, mas essa é uma história real. Essa não é uma história inventada. Bartolomeu existiu, a Revolta do Sal existiu, né? A morte dele existiu. Né? Então, nós estudamos tanta coisa, também deveria fazer parte da história, como um todo. Né? Não sabemos por que não foi até hoje levantado a nível nacional essas questões. Mas agora, com a ajuda da TV Câmara, com a ajuda, né, dos professores, que nós vamos ter acesso à distribuição desse DVD. Tivemos a participação do Sr. Benedito Sérgio Lencioni, que é um grande historiador de Jacareí, falando sobre a Revolta do Sal, faz um depoimento muito bacana até dentro desse DVD. Alberto Capucci, Dona Sônia Ferraz, a presidente da Fundação Cultural, fala sobre o trabalho. O secretário hoje de Educação, João Roberto, fala também dentro do DVD. Né? Então, eu acho que para nós é um momento muito especial. É o momento das pessoas terem o conhecimento e o valor da história, né? E provocar, como estava falando o Guto, né, Guto, que talvez venha alguém agora e vai lá fazer um trabalho arqueológico e descubra essas ruínas, né, que vire uma passagem turística para Jacareí, que traga resultado financeiro, né, para o próprio município, né? Se acha alguma coisa, né? Ou como você mesmo mencionou, né, se torne um longa-metragem, né, que possa rodar os cinemas. Vocês falaram aí de oficina, de boneco, de pesquisa musical. Quer dizer, além desse trabalho, vocês também têm outras atividades no campo aí das artes, da arte visual em Jacareí? Bom, sim, eu desenvolvi um trabalho agora no São Silvestre, né, que foi um trabalho da Rede de Ação Local. E fizemos trabalhos um trabalho com jovens, né, fizemos um curta-metragem lá, bem legal com os jovens. Sobre a realidade do bairro? Sobre a realidade do bairro. Né, sobre as coisas que estão acontecendo lá e coisas que eles gostariam de discutir. Mas assim, a nossa pesquisa, esse é o primeiro trabalho, né, que nós fizemos com registro com DVD, né, audiovisual. Com audiovisual. Nós registramos, né, o Benedito tem registrado, o Furdúncio na Roça tem registrado, mas a Revolta do Sal foi direcionado mesmo para que pudesse ser difundida, né? Porque como a peça também teve 6 só apresentações, né, com o DVD ela fica, né, eternizada, né, e o pessoal poder assistir quantas vezes quiser. As nossas outras produções têm documento em vídeo, né, mas são documentos mais amadores, com muito ruído de barulho, né. Até o próprio nosso DVD também, ele não tem assim, uma qualidade classe A por falta de recurso financeiro, né, de equipamento. Né. Mas, como você perguntou, eu sou construtor de bonecos. Nós construímos bonecos, cabeções, bonecos pequenos, né, toda a estrutura de montagem assim, plástica do trabalho é feita pela própria companhia. A companhia há muitos anos, né, Doni? Eu conheço o seu trabalho já
desde que eu sou moleque aqui em Jacareí. É um trabalho Eu agradeço. único aqui na cidade. Queria que você falasse dele pra gente. Então, eu gostaria primeiro de ressaltar que esse trabalho aqui, ele só aconteceu também com o apoio de Tainã Moreno, né, que trabalha com a gente, que é um artista plástico, o Paulo Timbé, que é músico, o Mael Souza, a Tami Furtado, atriz, né? E nós temos aqui, nesse desfile de cavalinho aí, mais de 20 pessoas que colaboraram e saíram com a gente, né? Então, a minha história de cultura em Jacareí é longa. Estudei, briguei por Jacareí, briguei por ter um teatro de Jacareí, isso aí é muito tempo atrás, nos anos 80, no final dos anos 80, a gente brigava para ter um teatro de Jacareí. Daí surgiu em mim a vertente da rua, trabalha com a rua. Nós gostamos de discutir o folclore brasileiro, nós estávamos com o Teatro de Construtores o ano passado, com um espetáculo chamado Etanóis, fizemos as comunidades, onde a gente tinha Saci Pererê, Curupira, Lobisomem, com quase 3 metros de altura, cantamos muito as lendas de Jacareí. Esse ano estamos com um trabalho novo, que vem agora para as escolas a partir de maio, que é Fábulas de Todos os Tempos, que nós vamos contar a história de fábulas, que também com bonecos e música e atuação. Estamos aqui há muito tempo, junto aqui com o Guto Peloja, né? Nós fazemos também a tradicional Procissão dos Mortos, já nesses últimos 2 anos, né? Que nós saímos com as ladainhas. Isso que terá esse ano também. Né, com as ladainhas meia-noite, vamos ver se esse ano a gente faz de novo, e cada ano a gente quer melhorar mais, a gente constrói máscara, faz vela, né? Faz cruzes. Nós damos aula para poder ensinar as crianças a trabalhar com papel, que nós trabalhamos com papel, jornal, trabalhamos com cola de trigo, trabalhamos todo com reciclagem. E vocês fazem muitas oficinas também pela cidade. Quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, como é que faz? Diretamente comigo, né? Doni Bueno, Vale do Paraíba, @hotmail.com. Né? O Guto Peloja tem. Guto Peloja, né? @hotmail.com. Guto com G-U-T-H-O. G-U-T-H-O. Peloja, @hotmail.com. E tem o Face também, né? O Facebook, que também é da companhia Peloja. Também? Tem da companhia também, Companhia Atos Humanos, que daí é só entrar em contato com a gente e bacana. A gente divide, né? Bom, quero agradecer aí a presença de vocês, estar compartilhando com o programa Contraplano esse trabalho, um trabalho importante para a cidade, um trabalho que, não só pelo trabalho artístico envolvido, mas também pelo registro histórico, né, de um evento de uma importância, que coloca Jacareí como aí o primeiro rebelde aí contra a coroa, provavelmente foi o Bartolomeu. Quero deixar para vocês aí aberto o microfone da TV Câmara para dar o recado, falar um pouco mais para o encerramento desse programa. Aqui gostaria de falar, pessoal, que esse trabalho, né, foi produzido os 500 DVDs, mas pode copiar à vontade, porque o objetivo é que a história seja conhecida por toda a cidade, por todo o vale, e que o trabalho se espalhe por todo o Brasil. Eu gostaria de agradecer em nome de todo o grupo, de todas as pessoas que participaram desse trabalho. Eu gostaria de agradecer à TV Câmara, ao programa, e dizer que muito obrigado por vocês existirem e registrar o nosso trabalho. É isso, o programa Contraplano dessa semana se encerra aqui. Você assistiu o documentário A Revolta do Sal. Contraplano, o espaço da produção audiovisual na TV Câmara de Jacareí. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro.